Olá, bom dia, sexto ano. Meu nome é Jonas, sou professor de matemática. Hoje eu estou especialmente aí para a gente falar e continuar falando sobre orientação de estudos. Estou na presença dela, ilustre professora Andréia. Olá, bom dia, sexto ano. Estava lá com vocês, ó, continuo, ok? Vamos mais uma aulinha, então, de orientação. Beleza, então hoje nós vamos aí continuar a ideia de orientação de estudos. Hoje, então, é a segunda aula, né? Hoje nós vamos continuar, então, essa segunda aula de orientação de estudos para dar algumas outras ideias e fazer um desafio, né? Então, hoje nós vamos dar algumas ideias e fazer o desafio. Só vamos retomar mais ou menos o que nós falamos na aula passada, pode pela ser? participação. Beleza. Então, na telinha de vocês vai aparecer o que nós vimos na aula passada aí de orientação de estudos. Então, nós vimos aí o reconhecer a importância da aquisição de hábitos, né? Hoje nós vamos falar bem mais sobre isso, né? Né, André? Sim. A identificar e reconhecer os fatores fundamentais para o ato de estudar, conscientizar-se da capacidade, no caso aí da organização, né? Para estudar, essa capacidade que todos têm, né? Compreender e aplicar técnicas de estudos na rotina diária, que nós vimos aí. Hoje nós vamos dar uma ideia, hoje nós vamos fazer como se fosse um formulário, né? E reconhecer a importância, né, de uma postura protagonista, que todos aí têm, em relação à própria aprendizagem. E por último, incentivar uma autoavaliação. São tópicos, né, que nós vimos na aula passada, né, Andréia? São Sim. tópicos que nós observamos, que nós olhamos, que é muito importante falar, né? E o que ficou de tudo isso foi estabelecer uma rotina, né? Nós deixamos bem claro. Cada um vai encontrar a sua forma, né? A melhor forma de fazer os seus estudos, né? O seu cantinho de estudos, o seu momento de estudos. Cada um vai montar a sua rotina, utilizar as técnicas, né? Ou a técnica, ou as técnicas que mais são funcionais para você, né? E ficar nessa autoavaliação para saber o que você está aprendendo, em que você tem mais dificuldade, ficar atento a isso, né? Inclusive hoje, eu até ia comentar com você, uma das técnicas que eu estou observando aí, que eu não imaginava que era uma técnica, mas depois eu conversando com alguns alunos e professores, que é o do Studygram. Sim. É uma técnica de estudos, então eles vão lá, eles montam aí todo o resumo, todo para postar. Ele mesmo está estudando para fazer essa postagem, né? E está sendo cooperativo, né? Porque ele faz o dele e ele disponibiliza, ele compartilha com os outros. Então, sempre lembrando, esse resumo que ele faz é segundo o olhar dele também. O que é legal? Faça o seu e compare, né? Isso também é legal. Isso mesmo, ele faz basicamente aí duas coisas, né? Ele compartilha o resumo dele com outras pessoas, né? Ele faz, e muitos marcam, geralmente a gente nas redes sociais, a gente tenta sempre compartilhar isso, né? E sempre incentivá-los a continuar, né? Isso mesmo. E olha o protagonismo nisso. É isso mesmo. Certo? E relacionado à rotina, hoje, né, nós falamos aí sobre um desafio, nós vamos comentar. Então, a ideia aí é uma perguntinha para vocês. Professores, se vocês quiserem colocar no chat, coloquem aí qual o último livro, né? Pensando em último aí, qual o último livro que você leu? Pensando nessa rotina, pensando no que você fez, qual foi o último livro que você leu? Responda aí no chat, 1 minutinho, a gente já retorna. Bom, vamos lá. Ó. Vou falar de uns aqui. O Daniel do Pro Alberto colocou Diário de um Banana.
A Ana Liz, da Pro Terezinha, colocou Bob, um gato fora do normal. O Pro Marco, eu não sei se esse é o nome de livro, eu não sei, eu não conheço. Disciplina Positiva, talvez seja, ou ele está fazendo um comentário, mas acho que é um livro. A Pro Gislaine colocou, a Maíra, da Pro Gislaine, colocou Meu Pé de Laranja Lima. A Isabelle, da Pro Elizabeth, Diário de Monstros. O Pro Eduardo colocou A Floresta das Árvores Retorcidas. O livro que li foi Minecraft Superfície. O que é o resto? Eu não sei. Nicolas, da Prolérida, faltou o restinho. A Valentina, da Procátia, colocou Harry Potter. A Pro Tawane colocou A Cabana. A Pro Cristina colocou Harry Potter. Boa, isso mesmo. Essa importância também da leitura, né? Que é uma forma de estudar. Todos acham aí que ler é só ler livros, né? E não é, né? Você, professora de língua portuguesa, pode explicar melhor isso. Ah, você fala no ato de ler? Isso. Ah, tá. Quando a gente fala de ler, a gente fala de leitura de mundo, leitura de tudo, né? A gente fala de leitura de imagens também, né, de textos verbais e textos não verbais, ou textos que misturam as duas linguagens, né, a verbal e a não verbal. Mas quando a gente fala de leitura, a gente fala de tudo, entendendo sempre que ler, né, no conceito de ler, já está embutida a ideia de ter entendido. Certo? Você só leu se você entendeu. Se você não entendeu, você não leu. Você decodificou. Então, você juntou lá o L, o B com O, sabe que é bo, e L com O, sabe que é lo, juntou bolo. Ok, você inverteu, deu lobo. Você sabe fazer isso, mas você não sabe o que isso significa dentro de um contexto. Né? Então, ler significa já interpretar, já construir sentido para aquilo. Se você não consegue construir sentido, então você não leu ainda. Então, por isso que não tem uma receita, quantas vezes você precisa ler. Né? Mas você precisa ter começado a entender aquilo para dizer que você leu, senão só decodificou, certo? E pensando nisso, né, nós temos aí a ideia também em que momentos, né, você fez essa leitura, né? Em que momentos você faz essa leitura? Pensando aí, ó, vou até dar um minutinho para vocês responderem no chat. Que momento você conseguiu fazer essa leitura? Como nós brincamos da última vez, né? Você foi lá na praia, sentou, fez aquela leitura. Mas em que momento você fez isso? Um minutinho, a gente já retorna. Vamos lá. A Cauana, do Pro Alberto, colocou que ela estava sentada no sofá. A Isabelle, da Pro Elizabeth, na pandemia. Significa que ela continua lendo, né? Porque a pandemia continua. O Pro Eduardo, Momentos Livres. O que mais? A Pro Eliana colocou um livro que ela leu aqui. Muito bom esse livro. A Gramática Pedagógica do Português Brasileiro, do Marcos Banho, ou Bagno, não sei como vocês pronunciam, eu falo banho. O que mais? Momentos Livres, a Pro Marisa. A Loísa, À Noite, Antes de Dormir, do Pro José. Então, e pensando nisso, né, nesses momentos, aí que entra a tal da rotina, né? Uhum. Então, é o momento que você faz, que nem eu vi alguns professores colocando antes de dormir, né, colocando essa ideia. Então, se tornou um hábito, se tornou uma rotina, se tornou sempre uma crescente.
pros estudos é a mesma ideia. Tem que se tornar um hábito, tem que se tornar que nem vocês aí do 6º ano. Vocês já estão se acostumando desde o ano passado. 7h30 começa as aulas agora. Agora acaba um pouquinho antes, né? Mas já tem esse hábito, né? E você praticando, você vai perceber que você vai sentir a necessidade da leitura. Isso que é legal. E aí, quando chega nesse ponto, aí, Eu acho que cair em mãos, eu vai acho que ler. essa ideia da importância já até remete ao que nós estamos falando aí no próximo slide. Então, a importância da leitura também é importante a forma que você estuda, né? Então, para que estudar? Para situações do cotidiano. Então, aí nós colocamos aí algumas ideias que parecem simples, né? Mas o estudo está envolvido em todas. Eu posso citar aí momentos aí, por exemplo, em culinária. Então, eu posso lá olhar, eu identificar ali uma receita, eu tenho que saber quanto que é meia porção de alguma coisa, quanto é 1/4 de açúcar, 1/5 de fermento. Então, eu tenho que saber essas relações. Para a língua portuguesa é a mesma ideia, né? E nem sempre ali na receita, eu vou pegar uma coisa fácil, a receita. Nem sempre tem especificado ali 1 colher. Então, 1/5 de não sei o que equivale a não sei o que, né? Às vezes tem, ou tantos gramas equivalem a 1 colher, ou um copo, ou uma xícara, alguma coisa assim, né? E se você tem bem a noção matemática, você consegue fazer isso direitinho, né? Bem mais simples, né? Bem mais fácil. Sim, e para a língua portuguesa, fora ter de considerar todos os ingredientes, esse modo de fazer. O que eu preciso fazer primeiro? Então, essa leitura também é importante, né? O que vem primeiro? Porque se você inverter, alguma coisa já vai dar errado. Isso né? é verdade, isso é verdade Tem mesmo. uma ordem, né, também tem que ali. seguir uma ordem, não adianta assar primeiro, senão o bolo não fica legal. Né? Essa você foi longe, hein? Tá bom. Não adianta assar primeiro, né? E Então, depois colocar os ingredientes, né? Porque terá queimado a forma. Vamos lá. Mas olhando então essa ideia, né, observando essa importância, que nós vamos alertar uma coisa para vocês, que o estudar, né, você realizar isso, que é uma coisa que geralmente muitos aí não fazem, que é importante vocês começarem a ter esse hábito, que é revisar a aula. Então, Muito pode importante. colocar aí até na telinha, a gente colocou uma ideia de é importante revisar, porque é na revisão que você encontra a sua dúvida, é na revisão que você encontra ali, ó, não entendi isso, ou é na revisão que você descobre o porquê daquele determinado fato e você entende, não é Sim. isso? É a importância, então, de estudou aquele assunto, reveja esse assunto. E a ideia legal do resuminho, né, tem sido isso. Né? Você resumindo, porque falei na outra aula, né? Para resumir, você precisa ter compreendido. Senão você não consegue resumir. Você não vai colocar aleatoriamente algumas coisas, né? Eu já falei, não é um quebra-cabeças ali que você pega uma peça, põe aqui, elas vão precisar ser encaixadas, né? Não é aquele monte de peças quando a gente começa o quebra-cabeça. Não, mas é uma coisa encaixada com a outra. Então, se você começar, se você tiver entendido, se você vai revisar e você entendeu, você consegue, então, fazer as anotações daquele dia e deixá-la no cantinho para você usar na aula seguinte, certo? Isso mesmo. Então, essa é a importância. E aí, a partir disso daí, nós vamos dar a ideia de um modelo. Nós construímos aqui um modelo, mas você pode construir da forma que você achar mais fácil. Então, pensando, vou até depois falar essa frase aí, essas palavras, que é o seguinte. Então, aí a gente construiu um modelo bem simples ali, foi lá, construiu bem tranquilo, vocês podem fazer isso no caderno de vocês, não precisa fazer uma impressão de um material, mas você vai lá, a ideia aí para você sempre revisar, principalmente as aulas do centro que vocês quiserem fazer também, é o seguinte. Então você vai lá colocar nome, né? Então você coloca nome nessa página, como é o caderno de vocês, talvez não seja tão obrigatório. Então você coloca o nome, aí você coloca o componente curricular, que é importante saber, né? Sim. Qual aula está sendo trabalhada, qual é esse componente, qual a disciplina. É importante também colocar o título da aula. Por que nós falamos do título da aula? Porque se você quiser rever o vídeo, se você quiser rever essa aula, com o título é mais fácil encontrar. Sim. Não é isso? Então, o título da aula, você pode colocar a habilidade, nós vamos falar sobre isso, né? Então, a habilidade que essa aula está sendo trabalhada, e ali você coloca o resumo.
como nós falamos, você pode resumir através do mapa mental, com a ideia de fazer um resumo mesmo da aula, como muitos já fazem, né, Andréia? Uhum. Então, aí é a sua criatividade, como vocês quiserem. E, por último, pode pôr na telinha, só por último? Então, nós colocamos ali o que, no caso, né, o que estudar hoje, né? O que foi estudado hoje? É como se colocasse, a gente chama disso daí, de uma conclusão, né? Então, é uma conclusão da aula do que foi estudado. Então, por exemplo, hoje vocês já podem colocar, dessa aula, inclusive, da orientação de estudos, o que você estudou hoje, né? O que você fez aí hoje? Hoje você recebeu uma orientação do estudo. Sim. Não é isso, André? Sim. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Alguns professores estão ansiosos. Cadê a aula de tecnologia? E aí a Procélia colocou, quando acontece algum problema, ele substitui por outra. Não, Procélia, isso já estava no programa. Não aconteceu problema nenhum, não. A gente está fazendo a orientação de estudos para os alunos, tá? Vamos lá. Beleza. Qual foi a pergunta mesmo? Não, a última, né, do resumo, né, da questão do que você aprendeu hoje, do que você entendeu sobre a aula, seria isso, né? E nesse espacinho, talvez, acho que a gente colocou o verbo errado, seria o que estudei, né? Isso. O que estudei, porque já fez ali, então ficou nesse quadrinho aí. É um modelo, como o Jonas falou, e como vocês são super caprichosos nos cadernos de vocês, nas anotações, aqui a gente fez como se fosse um papel nosso, né? Isso Né? mesmo. Um timbradinho aí, mas cada um faz no seu caderno da maneira que achar que fica mais bonito. Eu não sei se a gente colocou data, não sei se a gente esqueceu. Não, a gente não colocou data, verdade. É importante Acho colocar a que data. acrescentar a data, né? Isso Ok. mesmo, verdade. Uhum. E falando nisso da habilidade, né? Toda hora a gente comenta aqui nas aulas, hoje estamos trabalhando habilidade, então vamos explicar para vocês o que é a habilidade para vocês aí, alunos, beleza? Nós produzimos um vídeo, pode colocar no ar para eles? Olá pessoal, hoje nós vamos tentar entender o que seja a palavra habilidade. Quem vai ensinar isso para nós é a professora Mara e o professor Jonas. O professor Jonas quer ser um grande jogador de voleibol, mas pô, Jonas, com essa roupa não dá. Aê, Jonas! Agora ele vai aprender a tocar. Ah, não, Jonas, de novo! Então, pessoal, logicamente nós fizemos uma brincadeirinha aí, mas na realidade é que se o Jonas conseguir sacar bem, se ele conseguir dar um toque legal, se ele conseguir ter uma manchete boa, entre outros fundamentos do voleibol, ele será sim um grande jogador. E eu quero aproveitar e agradecer a professora Mara e o professor Jonas pela participação. Até a próxima, pessoal. Beijo! Vamos lá. Eu vou falar com o Pro Stanislau agora, que ele fez exatamente, ele colocou exatamente uma coisa que eu gostaria que tivesse colocado. Assim não dá. Que todas as vezes eu falava para ele assim não dá. Esse, por exemplo, é um exemplo de o que não deve ser feito, desanimar o aluno. A gente não pode desanimar. Então, a gente brincou, né? É claro que quem é professor de educação física vai falar, não, mas isso não tem a ver com habilidade. A habilidade é no sentido, assim, de ter aptidões. Então, quando a gente fala de você desenvolve habilidades, você desenvolve aptidões. Então, nesse caso de voleibol, se você não souber sacar bem, entre outras coisas, tá? Dar um toque legal. Se você não sabe dar uma manchete, possivelmente você não se tornará competente nesse esporte, certo? Você fará isso mais ou menos, então, ok? Mas inclusive a professora Linda colocou assim, ó,
ele ainda não tem essa habilidade, mas pode adquirir. Sim, exatamente. É isso isso que a gente quer dizer mesmo, né? A gente brincou, toda vez que ele errou, eu falava, não é possível, de novo. Era no tom de brincadeira mesmo. Mas é o quê? Se ele não tem, ele pode desenvolver. Aí é que está. E para ele desenvolver, ele precisa da prática, ele precisa do treino. Por isso que muitas vezes as habilidades também se repetem. Né? E por que o nosso currículo é pautado em habilidades? Então, porque assim que você consegue reunir um conjunto de habilidades, né, você superou, você chegou a determinada competência, certo? Isso mesmo, essa é a ideia. Por isso que essa ideia da habilidade, por isso que nós colocamos sempre no início da aula, que a habilidade aí ela se torna um objetivo, né? Ela se torna uma ferramenta que você encontra ali, principalmente no início da aula, em executar determinadas situações. Por isso que as habilidades, se você observar, eram fragmentadas ali, né? E depois a competência de jogar vôlei, que não é a minha praia, aí como vocês viram, não é a minha habilidade E não é a praia porque ele não quer, vamos dizer assim também, certo? Não, estou falando, se a gente pensar para o aluno, não é a sua praia porque você não quer, porque todos são capazes de. Isso mesmo. Então, e pensando nessa ideia, como nós fizemos, nós vamos fazer um contrato pedagógico aí com vocês, alunos, nós professores aqui do Centro de Mídias. Esse contrato pedagógico, né, ele vai começar aí com algumas ideias que, como se vocês tivessem que cumprir, e nós também, beleza? Então, a primeira ideia é assistir às aulas do CMSP com atenção. Então, aí vocês assistam às aulas aí do Centro de Mídias com atenção, né? Sempre pensando nisso. Pode pôr na telinha para eles, então, realizar as atividades ao final de cada aula. Como vocês viram, né? Vocês terão aí as tarefas, nós vamos explicar para vocês aí ao longo disso. Avaliar as aulas em MSP, ó, muito importante. Sempre ao final de cada aula, avaliem as nossas aulas. É o feedback que nós olhamos aí, que nós tentamos corrigir com o que vocês falam, né? Realizar um resumo de cada aula, como nós colocamos aí. Tentem sempre fazer esse realizar, né? Tentem sempre colocar esse resumo aí, para vocês saberem sempre o que vai acontecer na próxima aula. Participar do chat de forma responsável e cordial, então aí com seus professores, né? Colocar aí com os seus professores a ideia de como vocês participam e colocar sempre essa participação. E aí nós vamos colocar, não vai dar tempo de fazer, mas nós vamos colocar um desafio aqui, ó. Então, atribuir uma meta de leitura para cada aluno, aí no caso um amigo, né? Hoje eu vou fazer um desafio aqui para a professora Andréia. Vamos lá. Professora Andréia, então nós estamos falando de leitura, eu vou pedir para ela fazer a leitura deste livro aqui, ó. Ele é uma coletânea, né? Uma coletânea. É o livro do Capitão América, Tempo Esgotado, né? Então é uma coletânea e eu vou falar para ela fazer a leitura deste livro. E quando ela terminar, ela vai em uma aula de matemática e vai me explicar esse livro. Beleza, André? Ok, beleza. Então, e eu também vou devolver esse desafio para você. Beleza, qual que é? Eu trouxe um que é muito bonitinho, que se chama Ana e Pedro. Opa, para cá. Para cá. Para cá. Ah, eu não sei fazer isso. Eu tenho problema. Ó, aqui, opa, consegui. Ó, Ana e Pedro. Tá? Beleza. Inclusive, para o sexto ano, esse livrinho é super legal. Então, eu estou te passando esse desafio, ok? Ah, beleza. Então, eu vou pegar esse desafio. Põe aí, por favor, não me deixa no vácuo. Ó, então pega aqui o livro. Muito cuidado, hein? Ó, tá no Nossa, tá bom, ok. Cuidado com a minha HQ aí, que é muito importante. Tá. Então, só para não encerrar, para não terminar aí o foco, vou pedir só para o diretor colocar a avaliação aí. Então, avaliem essa aula, o que vocês acharam, o que vocês gostaram ou não. Coloquem lá também, se vocês quiserem, lá nos comentários dessa aula, qual que é o livro que você desafiou e quem é o seu amigo, né? Então, qual o amigo que você desafiou com um livro. Então, nós vamos ver aí nas redes sociais. Obrigada, Andréia. Obrigada, Jonas. Obrigada, professores. Obrigada, alunos. Os professores têm colocado, assim, acho que super legal a questão de
da prática, né? Da prática levar a questão da perfeição, se é que ele existe, né? Mas para praticar isso, para chegar à competência, é o que a gente faz aqui todos os dias também. Então, quando acontece alguma coisa, não deu certo, a gente também está tentando e a gente precisa da parceria de vocês. Né, Jonas? Isso mesmo, e a parceria de vocês. Então, professores, também cobrem aí os alunos dessa lei. Coloquem nas redes sociais. Marquem lá o hashtag Eu no CMSP. Isso. Coloquem lá o livro que vocês estão desafiando o amigo aí de vocês. Então, desafio do livro, nós queremos ver, hein? Contem para nós. Então, obrigado. Até a próxima. Obrigado, sexto ano. Beijo, Tchau, bom tchau. fim de semana para vocês.